Justiça, Segurança e Cidadania. Com Vilmara Fernandes. Vilmara já está aqui no estúdio conosco. Vamos falar um pouquinho do julgamento marcado para daqui a pouquinho, às 14h, a auditoria militar dos policiais envolvidos no motim da greve da PM. Exatamente, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Nós estamos falando ainda, tem 8 anos que isso aconteceu, né? A greve da Polícia Militar. Os ouvintes que estão conosco por todo esse tempo, né? Nos acompanharam naquele período. A gente relatou todo um tempo todo, né? Passando todas as informações sobre tudo o que acontecia. Foi um tempo muito difícil. Lembrava até a pandemia, né? Que a gente só foi viver coisa semelhante depois, né? Na pandemia. Assim, as pessoas ficarem em casa por medo e tudo mais. Então, nós estamos falando aí de 2.000 policiais militares, e aí são praças, né? Com patentes aí entre soldados e subtenentes, né? Que vão estar sendo julgados a partir das 14 horas de hoje, na vara da Auditoria Militar, que faz parte aí da Justiça Militar, e vão estar sendo avaliados a situação dessas pessoas que são acusadas aí de motim, né, de terem participado lá, e alguns deles, segundo o Ministério Público, podem até ser apontados como cabeças do movimento, né, dentro desses 2.000 aí. Fernanda, esse julgamento começa às 2h. É um julgamento muito longo, bem longo. Não tão longo assim. Ontem me perguntaram, porque a gente, quando fala de julgamento, tem ideia de julgamento criminal, né? Júri popular, e realmente eles são. A gente já falou de alguns julgamentos aqui que são muito longos, levam dias, né? A gente já teve casos de julgamentos aqui de 8 dias. Uhum. Não é o caso desse, mas para a Justiça Militar é um julgamento bem longo, pelas características dele, por envolver esse volume de pessoas. Para começo de conversa, eu já relatei aqui que não é aberto. Então, nem mesmo os réus vão participar, né? Os réus, assim, os acusados vão participar, réus não, acusados vão participar aqui desse julgamento. Ele será aberto apenas para os advogados, estimativa aí de uns 70, para os representantes aí do Ministério Público e suas assessorias, o representante do Ministério Público e sua assessoria, e também os servidores do próprio Judiciário da vara da Auditoria Militar, que também vão participar. Lembrando aí que quem faz parte ali, ele é conduzido por um juiz, né, por um magistrado, e tem ainda os outros militares que fazem parte aí desse júri, né, que vai fazer o julgamento. São eles que votam, são 5 pessoas. É o conselho, né? É o Conselho Permanente de Justiça. Exatamente. É formado por esse juiz de direito e pelos oficiais, né? E são eles que vão analisar tudo. Como é que isso vai acontecer? 2h vai ser aberto, começa fazendo a apresentação do Ministério Público, e aí o Ministério Público tem em torno de 3 horas para fazer sua apresentação. E aí, na sequência, começa a apresentação dos advogados, né, que fazem a defesa dessas pessoas. A estimativa, Fernanda, é que essa fala dos advogados pode durar até 6 horas. Então, nós teremos 3 horas aí. Tem uma defesa coletiva, Vilmara? Ou não? Não, tem, entre aspas, digamos assim. São até 70, são 2.000 pessoas em julgamento. Então, já informaram em torno de 70 pessoas. Mas, assim, boa parte dessas pessoas, em torno aí de quase 1.800, está sob a representação de um advogado aí que é da própria associação, né, dos militares que os representam. E aí tem outras que vão ter seus advogados. E aí pode ser uma pessoa com um advogado com 10, entendeu? E aí vai dando esse volume todo. E todos eles têm o direito de se manifestar nesse período, e a legislação estabelece que eles podem falar, segundo eu apurei ontem com alguns advogados, por até 6 horas, mas assim, você vai pegar essas 6 horas e distribuir aí entre as pessoas, né, que forem, os advogados que forem fazer as defesas, eles têm um prazo, então todos eles vão ter que se organizar aí nesse tempo. Após essa apresentação inicial, né, do Ministério Público,
tem um período de réplica. O Ministério Público pode voltar a falar por 1 hora e a defesa complementar com mais 1 hora. Então, aí, você imagina que nós temos 3 horas do Ministério Público, mais 6 horas nós só aí nós temos 9 horas, mais 2 horas de réplica, dá um total de pelo menos aí 11 horas direto. Sem considerar que normalmente se faz algum tipo de interrupção para um lanche, né? Era para um banheiro, uma coisa assim. Então, são 11 horas, isso se for. Nós estamos falando aqui só do momento da apresentação, né? Desses debates, como eles chamam, né? É só esse momento ali. Aí, terminado essa fase aqui, é que vem a parte da votação, né? Que aí, depois que se ouve tudo isso daqui, o magistrado, o juiz de direito aí, vai fazer o primeiro voto dele, ele faz o voto e faz a sua justificação, né? Porque que ele se ele absolve ou condena, qual é a decisão dele, e na sequência os outros oficiais também vão fazer seguem na mesma linha, todos vão podendo falar. Tem uma curiosidade que a votação, ela se dá por uma ordem, né? Primeiro é o juiz e depois é o oficial, que eles chamam de mais moderno. Mais moderno no sentido de que ele é o mais recente na corporação, né? Porque se você entrou há 20 anos e alguém entrou há 10 anos, entendeu? O mais recente é chamado de mais moderno. Então, eles vão vão decrescendo ali na antiguidade, aí vai tendo a votação, todos eles vão dando o seu voto e vão fazendo a sua justificativa. É lógico que se alguém acompanhar o voto do outro, né? Se eu acompanho o voto da Fernanda, eu posso dizer que eu estou seguindo o voto da Fernanda, inclusive na justificação, nos fundamentos que ela apresentou. E assim eles vão falando e ao final é que você tem uma sentença ali, já informando, inclusive, qual é o tempo, né? De punição, de pena, né, para essas pessoas, se houver uma condenação, ou se eles vão ser absolvidos, né? Entendi. E ali, ao final, o próprio advogado ou advogados podem decidir ali se vão recorrer, ou o Ministério Público recorrer, dependendo da sentença. E aí, a gente não imagina que, se for tocar direto, né, se for sem interrupção de adiamento, isso termine de madrugada. Mas há uma possibilidade de que o juiz possa fazer um acordo com os advogados, também de continuar, acordo no sentido de continuar o debate no dia seguinte, entendeu? Mas isso aí depende da conversa entre os advogados e o próprio juiz e as pessoas que estão participando lá desse tribunal. Fernanda. Entendido. No caso de um julgamento, né, com júri popular, esses julgadores aí ficam reclusos, né? Há essa parada tradicional, né? Ninguém sabe onde eles ficam para o descanso e tudo mais. No caso de uma auditoria militar, como é que é isso? Vai todo mundo para casa, volta no dia seguinte? Ou vai direto, toca direto? Até onde eu sei, eles são oficiais, eles sabem ainda. Como se fosse um juiz, né? Ele é um juiz ali naquele momento. Um juiz como um juiz de direito, tem uma diferença ali, mas é um julgador também que está ali. Não é como se fosse o papel do jurado lá do júri popular, mas tem as suas diferenças ali. Mas essa informação eu não posso, como eu não tenho esse dado, eu não posso te afirmar que eles ficam ou não isolados, entendeu, Fernanda? Mas eles têm umas características, mas a gente não tem expectativa de ter uma decisão muito rápida, seja ela de absolvição ou condenação. Se houver uma condenação, o que pode acontecer? Qual é o cenário? Para 2.000? Fernanda, tem uma curiosidade que entre esses 2.000, dessas 2.000 pessoas, alguns estavam de atestado médico durante aquele período lá. Então, pode ser que nos 2.000 tenha algumas pessoas que recebam sentenças diferentes, né? Ou seja, no caso de uma condenação tenha, porque de absolvição, se eles decidirem absolver, pode absolver todos ou parte, entendeu? A mesma forma, né, pode condenar uma parte e absolver outra, então eles têm uma variação, a gente não sabe o que vai acontecer posterior. É lógico que
tanto no caso de uma absolvição, o Ministério Público tem direito de fazer um recurso, como no caso de condenação, os advogados que representam essas 2.000 pessoas, eles também vão recorrer contra a decisão. O fato é que, ao contrário do júri popular de hoje, que no caso de uma condenação, o réu já sai preso, nesse caso aqui não, eles têm direito de fazer seus recursos e essa decisão, essa sentença e essa pena, se porventura for aplicada, não faz com que eles saiam de lá detidos, assim, né? Eles vão ter direito de recorrer e qual for a parte, ela vai apresentar seus recursos ali naquele momento, Fernanda. Bom, daqui a pouquinho, então, a partir das 2h, né, tudo pode acontecer nesse cenário aí da auditoria militar. Exatamente. E é curioso que as pessoas que estão sendo julgadas, elas não vão estar lá, né? Porque não tem condições de ter as 2.000 pessoas lá ali, dentro. né? E aí, provavelmente, nem espaço tem, né? Não tem espaço físico e também eles não vão poder participar inicialmente tinha até uma discussão se poderia ter um representante de cada grupo, mas também, ainda assim, seria muita gente para o espaço físico lá, então só vão ter os seus representantes legais mesmo, que são os advogados, e aí, lógico que eles vão acompanhar, né, ter um acompanhamento disso, e depois, né, a partir da decisão que for tomada, é que nós poderemos voltar aqui para fazer as repercussões sobre qual vai ser o impacto disso, seja ele qual for, né, na corporação, né. É isso, Vilmara. A gente aguarda aí os resultados desse julgamento, viu? Obrigada pela sua participação aqui conosco. Até quarta, Fernanda.